Inchene Ató, Jarra Rochomã, Calpetão Cortume, Amerong Itapurumã, Arnamerra Tiri Pataxó, Ranranran, Umputaipanque, Camacã. Boa tarde a todos, eu me chamo Merong Itapurumã, eu pertenço ao povo Pataxó, Ranranran e à família Camacã. Eu vou falar um pouco para vocês do impacto que o Covid-19 tem causado para os povos indígenas. O Brasil ele foi invadido, pelos colonizadores que dizem que descobriu. Desde que o Brasil foi invadido, os nossos povos têm sido massacrados pelos não indígenas e dizimados. Os povos indígenas que sobreviveram foram se adaptando e criando formas de sobrevivências. Agricultura, artesanato, turismo. O nosso povo ele perdeu os territórios tradicionais e os nossos povos lutam pela demarcação dos territórios, Perdeu também a forma de vida tradicional que é a caça, a pesca. Nem todos os povos no Brasil têm terras para caçar, terra para pescar. Existem povos que ainda vivem de maneira isoladas e conseguem sobreviver disso, alguns povos vivem do artesanato, da agricultura sustentável, como eu falei para vocês. E esses povos se tornaram dependentes da cidade também, Então, com o isolamento, essas pessoas também estão sofrendo, passando por necessidade, uma vez que a nossa forma de viver tradicional foi tirado. E nós somos guerreiros porque a gente deu um jeito de sobreviver. E o governo sempre tentou exterminar os povos indígenas, inserir o indígena na sociedade, fazer com que ele esqueça a sua cultura, das suas tradições e avançar sobre os nossos territórios. Aonde existe povos indígenas no Brasil, existe proteção da natureza. Porque a ganância do ser humano, dos governantes, dessa grande indústria, dessas grandes empresas que estão aí, eles não querem só retirar a madeira que está em cima da terra, eles querem retirar aquilo que está embaixo da terra, que é o minério, causando assim muita destruição, como já causou em algumas cidades no Brasil, como já causou quase extermínio, de povos indígenas, Então hoje, com essa pandemia, com esse momento que nós estamos vivendo, nós, povos indígenas, são as pessoas que mais estão morrendo, Povos que deveriam estar preservados, Essa doença ela já tem avançado e tem chegado quase até os povos indígenas que vivem de maneira isolada, Ainda, como fazer isolamento social, de povos que vivem acampados em beira de estrada, que não tem rio, que não tem caça, que não tem peixe, Então, essa doença, esse Covid-19, ele tem prejudicado principalmente os povos indígenas, E os pequenos agricultores no Brasil. Então, está um caos, A nossa história está morrendo, muitos velhos indígenas estão morrendo com essa doença. E nós indígenas, o nosso aprendizado é com os mais velhos, E nós estamos muito preocupados com essa situação. E tudo isso veio de fora. O Brasil é um país que era habitado somente por indígenas, Hoje existe toda uma população. Tudo que não presta de doença e de guerras para o nosso povo, inclusive religiões, isso vieram de fora, No passado, muitos povos também morreram de gripe, de doenças, E agora mais essa doença, que tem atingido principalmente os povos indígenas.
E o governo não tem feito o papel de proteger os povos indígenas. Sabe por que ele não protege os povos indígenas? Porque ficou muito claro que eles querem as nossas terras e querem explorar o minério e as madeiras que tem no nosso território. Mas nós vamos lutar e proteger com as nossas vidas, com a nossa resistência. E a gente conta com o apoio da sociedade, porque se a sociedade não nos apoia, os problemas dos povos indígenas só tendem a piorar. O Brasil, ele tem uma riqueza muito grande cultural das etnias que sobreviveram esses massacres, né? Que já ocorreram no Brasil. 305 etnias, falando 274 línguas diferentes. E ainda temos povos isolados, que inclusive essa doença está avançando, assim como os garimpeiros estão avançando os territórios indígenas madeireiros, essa doença também está avançando e chegando até os parentes isolados, que são povos que não têm vacina e que não têm nenhuma proteção. O que protege os povos indígenas isolados é a floresta. E os povos indígenas que vivem de maneira isolada são protetores da floresta também. Aqui fica meu recado para a sociedade, né? Dizer por que nós estamos sendo mais impactados com essas doenças, porque a nossa forma de viver tradicional ela foi tirada há muito tempo. E hoje nós adaptamos algumas outras formas, que é as vendas dos artesanatos, venda de produtos, né, da agricultura sustentável, né? E tudo isso foi tirado da gente nesse momento. Então contamos com o apoio da sociedade, estamos levando a nossa voz até vocês, né? Nitiaueri, forte abraço a todos, vamos prosseguir com muita fé no nosso Pai Tupã, que a gente vai sobreviver. Aueri.